Olá, terceiro ano, boa tarde. Hoje, quinta-feira, era para ser a nossa aula de geografia, mas eu intercalei, como eu combinei com vocês, a nossa aula de português, por nós termos já bastante conteúdo em português e temos que dar conta deles, né, para que vocês cheguem ao quarto ano feras. Então, eu quero agora que vocês abram na página 44 de português. Informações e história em cordel. Então, aí vocês estão vendo uma ilustração, né, de uma barraquinha, pendurados alguns cordéis. Então, a ilustração retrata uma barraquinha de uma feira do Nordeste. Você já viu barraquinha como essa? Vocês já viram? O que está sendo vendido? Você sabe o que é cordel? Ou já ouviu ou leu algum poema de cordel? De que tratava esse poema? Então, eu não tenho nenhum livrinho aqui de cordel não, certo? Mas, como eu trouxe vários de gibi, não. Mas eu vou explicar algo sobre o cordel para vocês. É um gênero textual, certo? O cordel, eles são folhetos contendo poemas populares expostos para serem vendidos, pendurados em cordas. Os poemas de cordéis, eles são escritos na forma de rima e alguns são ilustrados. Cordel tem suas raízes na cultura popular. Muitos são os temas presentes na vida das pessoas mais humildes, daqui principalmente da região Nordeste, onde inclui a política, os heróis especialmente, e o Nordeste, a região em que essa forma de poetar está mais presente. Então, a literatura de cordel chegou ao Brasil por meio dos colonizadores e fixou aqui no Nordeste. Certo? O poema de cordel apresenta algumas características, formas bem definidas e são textos poeticamente estruturados, que tem sextilha, conjunto de 6 versos, como vai ser esse aí que vocês vão ler. Cordel da bola que rola. A história e as lendas de futebol. Então, vocês vão fazer a leitura desse cordel e vão fazer a ilustração. E de quem é esse cordel? Esse cordel, ele é do jornalista e poeta José Fernando dos Santos, que nasceu em Belo Horizonte em 1956. Além de escritor e também músico, tendo participado com suas composições de festivais de música, publicou diversas obras, entre elas O Menino que Perdeu a Sombra e O Menino e a Rolinha. Então, eu falei para vocês que o cordel, eles são estrofes, e esse é formado de estrofes. E essas estrofes recebem nomes, certo? Esse aqui é chamado, tem 6 versos. É chamado de quê? Sextilha, o conjunto de 6 versos. As estrofes recebem nome conforme os versos que apresentam, certo? Então, de 5 versos, quintilhas ou quintetos. De 6 versos, que é esse aqui, sextilha. De 7, septilha. De 8, com 8 versos, oitavo. De 9, nono. E de 10, décimos. Certo? Então, vocês vão fazer a leitura desse cordel e vai responder as questões propostas aqui, a interpretação. Qual é o assunto desse poema? As bolas de futebol são comparadas a quê? Para que vocês respondam as questões, tem que fazer a leitura do cordel, tá certo? Então, a linguagem poética é comum estabelecer uma identidade entre 2 ou mais elementos, ampliando o sentido da palavra. Então, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão conseguir responder as questões propostas. Agora, virou aqui a página. Eu quero enfatizar aqui essa página 50. A letra B. Preste atenção. Para observar o ritmo do poema, ouça a leitura em voz alta, que o professor vai fazer. Com seus times de bandeiras, nossa pátria de chuteiras. Fez da bola coração, jogou a Copa de 30, no uruguaio cheio de finta, que se tornou um campeão. Então, há 3 pares de palavras que rimam. Aí, tem 3 pares de palavras que rimam. Use as cores verde, amarelo e azul para identificar essas palavras. Aí, eu tenho aí, ó, bandeiras. Vai rimar com quem? Com chuteiras. Coração
vai rimar com quem? Campeão. 30 vai rimar com quem? Finta, tá certo? Então eu quis explicar essa questão de rimas aí para vocês observarem. Agora vamos estudar um pouco sobre artigo. Então, artigos são palavras que acompanham o substantivo, determinando ou indeterminando. Então eu tenho aqui, os artigos definidos são os, as. Aí não está explicando definidos e indefinidos, não, mas eu estou explicando para vocês. Artigos definidos, os, as. Artigos indefinidos são uns, umas, tá certo? Então, isso aqui são os artigos definidos e indefinidos. Aí temos aí a primeira questão. Releia estes versos e observe a palavra em destaque. Charles Miller é quem resolveu trazer o futebol ao Brasil. É possível saber qual o esporte que Charles Miller trouxe ao Brasil? Ou se trata-se de um esporte específico, determinando, explique isso. Então aqui a gente sabe que dá sim. Que esporte é? É o futebol, muito bem. Para essa identificação, você considerou que esse esporte já havia aparecido nas estrofes anteriores ou é o mais importante do Brasil, porque apareceu lá nas estrofes anteriores, tá certo? Releia agora outros versos e observa a palavra em destaque. Aí tem um artigo indefinido, Quem joga o jogo da vida sabe que o fim da partida pode não ser como um show. Então, nesse poema é possível saber qual é o tipo de show, ou seja, a referência ao show específico determinado. Não, aí não há não. É um show específico, é um show determinado, tá certo? Então, virou aí a página. Lê o título de uma notícia publicada em 2009, o qual foi retirado uma palavra. Há 135 anos nascia Charles Miller, pai do futebol brasileiro. Qual o artigo que completa essa frase? Identifique-o no quadro e escreva-o no espaço em branco na frase acima. Qual é que vai dar certo? Que artigo vai dar certo? Os. Olha se o substantivo está no plural. Se tiver, é os. Mas se não tiver, não vai ser plural, não. As, uns, uma e umas. Qual é o substantivo que esse artigo acompanha? Primeiro vem um artigo, depois o substantivo. Qual é? Pai ou futebol? Olha aí. Os artigos são, como eu expliquei, os, as, uma, uns e umas. Leia agora o estrofe de outro cordel intitulado João e o pé de feijão. Mãe, eu trouxe a galinha que vai dar ouro para a gente. A mãe e o filho viveram muito confortavelmente. Vocês acham que o João vai subir lá novamente? Circule na estrofe os artigos os, as, uns, uma, certo? E sublinhe o substantivo que vem logo após o artigo. A que ele se refere. Dica: há 4 artigos nessa estrofe. Aí você vai circular os artigos, e sublinhar, passar um tracinho nos substantivos. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, me procura no privado, mas a leitura do cordel, eu vou fazer a ligaçãozinha para que eu possa escutar a leitura de vocês. Dúvida, estarei no privado. Tchau e até amanhã com aula de ciências.